Então, vamos lá. Então, a gente viu utilidade esperada de von Neumann Morgenstern, viu como ela era utilizada para que a gente analisasse perfis de indivíduos diferentes, avesso, neutro e propenso a risco. Na sequência, a gente viu uma primeira aplicação desse tipo de elemento de utilidade esperada para uma invenção, né, financeira, que é o seguro, e como você podia ver, dada a utilidade de um indivíduo, se ele compraria ou não seguro. Depois a gente começou a comparar níveis de aversão ao risco, né, foi o que a gente acabou de ver com o índice de aversão ao risco de Arrow, e agora a gente vai começar a olhar para os ativos de risco como um todo, né, que aí é basicamente colocar já a estrutura de todo tipo de coisa que a gente vê relacionada ao mercado financeiro. Então, ativos de risco. O que é um ativo de risco? Qualquer coisa que possa ser regida por aquele tipo de funcionamento probabilístico, né, de uma loteria. E aí, a estrutura que a gente aprendeu de utilidade serve para avaliar esse tipo de ativo de risco, né, e a gente vai analisar sempre o retorno esperado com base no risco observado ou no risco esperado, né, que pode ser a variância ou o desvio padrão, ou seja, uma medida de risco que vocês já conhecem da estatística. Tá? Então, a gente vai usar exatamente essa estrutura para isso. A gente estava mais ou menos no capítulo 10, 11 do Varian, agora a gente está no capítulo 13 do Varian. Tá? Se vocês querem ler no Varian, depois eu passo os outros capítulos dos outros livros, caso vocês se interessem. Então, vamos começar com um exemplo específico. Né? Um indivíduo tem utilidade U de W igual a raiz de W. Nessa altura, vocês batem no olho no raiz de W, já sabem, esse cara é avesso a risco. E ele considera 3 ativos de risco. O primeiro ativo de risco, A, ele é uma loteria que tem valor 80, com 40% de probabilidade, e tem valor 30, com 60% de probabilidade. O ativo de risco B, a loteria B, pode valer 90, com 20% de probabilidade, ou pode valer 40, com 80% de probabilidade. E o ativo C pode valer 100, com 50% de probabilidade, ou 0, com 50% de probabilidade. Tá? Não sei se vocês estão reparando, mas aqui eu já tenho uma estrutura bem próxima de mercados financeiros. Né? Basta você pensar que esses ativos de risco são, por exemplo, título de dívidas de 3 países diferentes. Né? E eu estou vendo a probabilidade de quanto eu devo receber daqui a 5 anos, por exemplo. Né? No primeiro país, dependendo do cenário de crise e tudo mais, eu posso ter 60% de probabilidade de ganhar 30, e 40% de probabilidade de ganhar 80. No caso B, eu posso ter outro país em que eu tenho a probabilidade de ganhar 40, com 80% de probabilidade, mas uma menor chance de sucesso, mas aí eu ganharia bem mais, 90. E nesse terceiro título desse terceiro país aqui, né, eu tenho 50% de chance de ter o default, ganhar 0, ou 50% de chance de ganhar mais do que os outros, porque o valor que está me remunerando esse título é maior ainda. Né? E digamos que eu fiz um acordo ou eu ganhei uma herança e eu posso escolher. Você quer ficar com o ativo A, B ou C? Tá? Eu não estou pensando necessariamente em comprar esses ativos, porque aí a gente vai ter que ter um elemento de decisão adicional, que é qual o valor justo desse bem e tal. Então, a gente vai complicar. Mas se vocês pudessem escolher ficar com o título do país A, B ou C, qual vocês optariam? Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a olhar o valor esperado. Né? Vamos utilizar exatamente o valor esperado, tá? Porque o roteiro do exercício, vocês vão ver, é exatamente fazer esse tipo de análise. Tá? Então, o que o exercício vai pedir? Ele vai pedir para você determinar A, o valor esperado de cada ativo, B, a utilidade em cada caso,
C, o desvio padrão. Que o desvio padrão, claramente, é o risco, né, uma medida de risco. E qual o valor, isso aqui é a pergunta mais interessante, porque já é próximo do mercado financeiro mesmo. Eu vou deixar a pergunta por extenso, né? Qual o valor certo faria o indivíduo indiferente a cada ativo? Tá? A, B e C é simplesmente a aplicação de contas, né? E o D é um pouco mais sofisticado. Tudo bem? Então, se vocês quiserem, pode até tirar um print da tela de vocês, né? Para que vocês possam acompanhar esses valores, já que eu não vou ter espaço suficiente para fazer isso. Mas vamos lá. Então, item A. Qual o valor esperado? Então, como vocês sabem, já dessa parte inicial da aula, o valor esperado é a esperança. No caso da loteria, a loteria é o ativo A. Ele paga 80 com 40% de probabilidade, valor vezes probabilidade. Estou só invertendo, mas que é mais fácil ler assim, né? Mais paga 30 com 60% de probabilidade. Né? 80 vezes 0,4, 30 vezes 0,6. Isso aqui vai dar 32 mais 18 dá igual a 50. Tudo bem? Qual o valor esperado do ativo B? 90 vezes 20% mais 40 vezes 80%. 90 vezes 0,8, 18. Mais 40 vezes 0,8, 32. Dá os mesmos 50. E o valor esperado do ativo C? 100 vezes 0,5 mais 0 vezes 0,5, que dá 50 mais 0, que também é 50. Então, começamos com uma constatação interessante. Todos aqueles 3 ativos que eu apresentei para vocês têm o mesmo valor esperado. Né? Então, se vocês fossem regidos meramente pelo valor esperado, e eu perguntasse para vocês qual desses ativos você quer, bom, se só interessa o valor esperado, qualquer um deles não faz nenhuma diferença. Tá? Se vocês fossem regidos apenas por isso. Mas se eu perguntasse para vocês, qual vocês escolheriam? Vocês pudessem escolher entre A, B e C, receber de graça, qual que você pegaria? Tá? Pare um pouco, olhe para os números e as probabilidades, reflita e guarde esse número no seu coração. Tá? Não precisa falar nada aqui, porque senão vai ser meio complicado ter a resposta. Né? Então guarde aí a sua resposta. A gente vai usar no item B e C, a gente vai ter mais elementos para poder para dar essa resposta. Tá? Vocês preferem A, que tem valores mais medianos, B, que tem uma probabilidade maior de um mínimo menor, ou C, que tem valores extremos, mas que com valores mais extremos, mas com probabilidades mais parecidas. Né? Então, a primeira análise que eu fiz é qual é o valor esperado. O valor esperado é igual em todos os casos. Tá? Então, quer dizer que eles são igualmente bons por eu ter o mesmo valor esperado? Não necessariamente. Então, qual é a utilidade esperada, ou seja, esperança da utilidade do ativo A? Eu simplesmente vou pegar a função utilidade, que pelo exercício vocês sabem, função utilidade é raiz de W, vou aplicar a esses valores e multiplicar por essas probabilidades, porque é exatamente isso que é fazer a utilidade esperada. Né? Então, é a esperança da utilidade. Em que eu pego, então, agora pego o que era 80, coloco raiz de 80 vezes 0,4 mais raiz de 30 vezes 0,6. Isso
vai dar igual a 686. Esperança de U de B, ou utilidade esperada da utilidade de B, é igual a raiz de 90 vezes 0,2 mais raiz de 40 vezes 0,8, que vai dar 696. E de U de C é igual a raiz de 100 vezes 0,5 mais raiz de 0 vezes 0,5. Raiz de 100 é 10, 10 vezes 0,5 é 5,00. Eu tinha valor esperado igual, mas eu tenho utilidades esperadas diferentes. Esse indivíduo vai olhar para essa opção como muito inferior a essas duas e essa um pouquinho melhor do que a outra, né? Essa é a maior utilidade. Por quê? Por que isso será a maior utilidade? Alguém tem alguma resposta? Então, pense o seguinte. Esse indivíduo é avesso ao risco. E essas flutuações de riqueza dos cenários A, B e C podem incomodar especialmente ele. Mesmo que no final das contas, na média ponderada, ele ganhe a mesma coisa. Mas ele pode preferir ganhar um pouco menos no cenário pior e um pouco menos, abrindo mão de ganhar um pouco mais no cenário melhor. É mais ou menos essa a lógica. Vai ficar bastante claro se a gente ver o item C, em que a gente está medindo o risco. Tá, pessoal? Então, o risco a gente vai medir pelo desvio padrão, que é a raiz da variância, né? E existem duas formas de medir a variância, que vocês devem estar acostumados, né? Uma delas é, se eu for medir a variância de x, eu pego a esperança da diferença de x da sua média, né, ao quadrado. Então, essa é uma medida de variância. Ou outra maneira que vocês devem acabar até usando mais estatística é que e de x ao quadrado menos e de x ao quadrado. Né? Vocês devem até usar mais essa, só que para mim essa aqui é especialmente simples, eu vou acabar usando essa aqui. E o óbvio, e o desvio padrão, que aí é o óbvio, o desvio padrão de x é igual a simplesmente raiz da variância de x. Tá? Então, a gente vai usar a raiz de uma dessas duas medidas. Eu vou acabar usando essa medida aqui porque é mais simples para as minhas contas. Tá? Quanto é a variância do ativo de risco A? Ela é igual a o x, ou seja, o valor obtido, 80, menos quanto é a média no caso ponderada é 50, o valor esperado, ao quadrado, vezes a probabilidade daquilo ocorrer, mais, segundo caso é 30, menos a média, ao quadrado, vezes 0,6. Né? Então, aí, se eu faço essa 80 menos 50 ao quadrado é 30 ao quadrado, vezes 0,4, mais 30 menos 50 é igual a menos 20, mas como vai ser ao quadrado, eu posso colocar como 20 ao quadrado, vezes 0,6. Então, eu tenho 900 vezes 0,4 mais 400 vezes 0,6, que vai dar 600 de variância. Agora, o que me interessa, o que o exercício pede é como risco de desvio padrão. Então, o desvio padrão de A é igual a raiz de 600, raiz da variância, que dá 24,49. Beleza? Variância de B. Tentem fazer agora, sobre a mesma lógica, só para ver se vocês captaram. Então, a variância de B é 90 menos 50 ao quadrado, vezes a probabilidade, que é 0,2, mais 40 menos 50 ao quadrado, vezes 0,8,
90 menos 50 dá 40 ao quadrado vezes 0,2, mais menos 10, que é igual a 10, porque vai ser elevado ao quadrado, vezes 0,8. Isso aqui tudo vai dar 400, pessoal. E aí o desvio padrão vai ficar bem fácil, porque é a raiz de 400, que é 20. Então, só analisando esses dois aqui, a gente já vê que o risco desse, do A, é maior do que o risco do B. E a variância de C, fácil de ser calculada, 100 menos 50 ao quadrado vezes 0,5, mais 0 menos 50 ao quadrado vezes 0,5, é igual a 50 ao quadrado vezes 0,5, mais menos 50, que dá na mesma 50 porque vai ser elevado ao quadrado, somo, e vai dar 2.500. Desvio padrão de C vai ser igual a raiz de 2.500, que também é uma raiz fácil de calcular, que é nada mais nada menos do que 50. Então agora a gente tem um elemento para entender um pouco mais o comportamento desse indivíduo que é avesso ao risco. Reparem, no item A, eu percebi que os três ativos que a gente tinha analisado, os três ativos tinham o mesmo valor esperado. No entanto, esse indivíduo que era avesso ao risco, segundo a lógica da utilidade esperada de von Neumann-Morgenstern, ele optaria por um específico, que era o ativo B. Só que eu não consigo entender exatamente por quê, mas eu sei, assim, eu confio que o von Neumann estava correto. Então, se esse cara era avesso ao risco, ele vai preferir essa cesta. Então, como é que eu posso verificar o nível de risco, já que ele é avesso ao risco? Eu pego a variância e depois tiro a raiz para pegar o desvio padrão e comparo três cestas que têm a mesma rentabilidade para ver se eles têm, por acaso, maior ou menor risco, para ver se esse indivíduo que é avesso a risco selecionou a cesta com menor risco. E aí, de fato, eu vejo isso, porque o desvio padrão da cesta A, né, da opção A, é de 24,5 aproximadamente, o desvio padrão do item B é de 20 e o desvio padrão do C é 50. É um risco muito maior optar por esse C. E é um risco um pouquinho menor entre A e B de pegar B. Por isso esse indivíduo optou por B. Ele fez isso, então, de modo racional, de modo pensado, ainda que lidando com probabilidades, lidando com cenários sobre incerteza. Tá? Isso aqui ajudou a esclarecer a lógica de ativos de risco, pessoal? Comentem aí. Eu queria que vocês comentassem, seja por áudio ou por chat, se isso ajudou a entender qual é a lógica de usar a utilidade. E aí, façamos agora o item D, que eu estou perguntando o seguinte: qual é o valor certo que esse indivíduo abre mão de cada ativo? Qual é a lógica disso, pessoal? É aquela mesma lógica da indiferença. Qual a utilidade garantida que eu tenho que dar para aquele indivíduo para ele abrir mão de correr risco? Então, qual é o U de W que eu tenho que dar para ele ficar indiferente a E de U de W? Concordam comigo? Sobre aquela lógica da indiferença? Eu já tenho um cenário probabilístico. Eu já sei qual é a utilidade dele em cada um dos casos. Agora, quanto eu devo dar de utilidade garantida? Quanto eu devo dar de dinheiro que vai dar a utilidade garantida para ele abrir mão de correr o risco? É bastante simples, né? Usar a indiferença para isso. Então, para a cesta A, é simplesmente eu pegar a fórmula da utilidade, que é raiz de W, tem que ser igual a esse cálculo, que deu 6,86. Portanto, eleva ao quadrado, W vai dar igual a 47,1. B, raiz de W, 696, eleva ao quadrado, W é igual a 48,4. E C, raiz de W, é igual a 5. Portanto, W é igual, eleva ao quadrado, 25. Esse W, em cada um dos cenários,
seria o quanto esse indivíduo, dada a sua função utilidade, aceitaria em troca de não correr mais o risco. Eu te dou o ativo A, né? Eu te dou o ativo A e você corre o risco de ganhar mais ou menos, ou você recebe hoje no presente, né? Lembra que a gente está falando, por exemplo, que é daqui a 5 anos, ou daqui a 5 meses, por exemplo, 5 semanas, vamos usar 5 semanas. Eu te dou agora 47,10 garantido, ou você quer esperar para uma coisa que tem valor esperado 50, 5 semanas? O indivíduo que nós estamos analisando aceitaria por 47,1. Ele aceitaria vender esse ativo que vale 50, né, o valor esperado, como deságio, dado o risco que ele está correndo. Só que esse deságio é menor. Por que deságio? Porque vale 50. Né? Reparem que no item A eu sei que todos eles valem 50. Ele aceita descontar, dado o risco, né, 2,9. Só que como o item B tem um risco menor, esse deságio é menor. Estou tendo deságio apenas de 1,6. E como o item C tem muito risco, eu estou vendendo ele por metade do, entre aspas, valor de face, digamos assim. Então, esse item D explica porque os ativos sobre risco são vendidos e são sempre reprecificados quando mudam o cenário de risco. Tá? Por quê? Porque o ativo, o valor transacionado no mercado é um valor descontado dos fatores de risco, tempo e assim por diante. Tá? É um cenário probabilístico. Entenderam isso aqui? Bom, existe uma ferramenta muito interessante para a gente analisar esse caso, né? A diferença entre o item B e o item D, que é o cenário com risco e o cenário sem risco. Eu vou tentar mostrar para vocês, nesse espaço aqui, eu sei que vai ficar pequeno, mas eu acho que é bom que seja na mesma folha, para que vocês tenham acesso aos mesmos elementos aqui. É o famoso gráfico risco-retorno. Num eixo, eu vou representar o retorno, W, e no outro eu vou reportar o risco, tá? Que é o desvio padrão dessa riqueza que pode variar com cenários probabilísticos. Tá? Então, eu vou plotar aqui exatamente os cenários de risco que a gente viu, os riscos que a gente viu no item C, 24, 20 e 50. Então, todos eles têm como retorno 50. Tanto o ativo A, quanto o ativo B, quanto o ativo C, me entregam 50. Só que com diferentes níveis de risco. O item C entrega 50, mas com nível de risco 50 também. Com a volatilidade, esse risco aqui a gente vai ter um nome no mercado que a gente chama de volatilidade, mas é claramente nada mais ou menos que o desvio padrão. Né? Então, esse ponto aqui é exatamente o ativo C. Tá? 24,49 é mais ou menos a metade disso aqui, né? Que seria 25, um pouquinho antes. E eu posso receber o ativo B, desculpa, A. E um pouquinho menos que isso, em 20, eu posso receber o ativo B. Né? Então, isso aqui é C, isso aqui é A, isso aqui é B. Está vendo a dispersão desses pontos? A dispersão desses pontos está mostrando o seguinte, que eu tenho para todos o mesmo ganho, mas com diferentes níveis de risco. Esse aqui tem um menor nível de risco, esse aqui tem um maior nível de risco e esse aqui tem um nível de risco muito mais alto. Agora, eu posso obter valores descontados no valor presente, né? Que foi o que eu busquei no momento presente. Foi o que eu busquei resolver no item D. Então, eu posso receber 48, não 50, mas eu recebo menos. Eu recebo 48,4 pelo ativo A. B, desculpa. E pelo ativo A, 47,1. Ou eu posso receber 25 pelo ativo C.
Eu vou escrever aqui e eu já explico o porquê, tá? Mas confia em mim, né? Isso aqui, o risco, a gente vai chamar de sigma. Pessoal, o meu sigma, os alunos reclamam disso, parece um 6, um negócio meio estranho, mas vai ser isso aqui, ó, tá? Vou ter muita dificuldade de fazer um sigma decente para vocês, mas paciência, eu vou falar que é sigma e vocês vão saber. Mas confia em mim, tá? No que eu vou dizer. Esse indivíduo, ele é indiferente a essa cesta de 0 risco e ganhar R$ 25 agora, e correr 50 de risco e ter 50 lá na frente. Existe uma curva de utilidade que junta esses dois pontos, que é a utilidade que dá 5 para o nosso indivíduo. Tá? Depois, outro nível de utilidade vai gerar U é igual a 6,86. E um mais alto ainda, nível de utilidade, vai gerar U é igual a 696. Tá? Isso aqui são níveis de utilidade, só que o que deve estar estranhando a vocês é o seguinte: o retorno e o risco estão gerando curvas de utilidade que estão crescendo assim. Vocês repararam? Essa é a utilidade mais baixa, 5, depois 6,86, 6,96. Né? Por que a utilidade está crescendo nesse sentido? Porque o indivíduo tem maior utilidade à medida que a curva cresce para cá. Vocês devem lembrar da primeira parte de micro 1 que a curva tradicional que a gente tinha era x1, x2, e a utilidade, o 1, o 2, ia crescendo para cá. Por que agora está crescendo para cá? Se vocês lembrarem que eu falei que em alguns casos a gente tinha males e não bens, isso muda o sentido do gráfico. E se o risco, ele não é um bem, é um mal, ele está associado a cada carteira, mas ele é um mal, eu evito o risco. Eu tenho maior utilidade quanto menos risco eu tenho. É como se isso espelhasse, invertendo 180 graus, né? Espelhasse a curva que passa a ser crescente para cá. Então, quando a gente está lidando com o paradigma retorno e risco, né, em ativos de risco, a gente inverte a lógica e minha utilidade cresce cada vez mais quanto mais alto eu tenho o retorno e menor o risco, invertendo a lógica que a gente tinha visto aqui. Tá? Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que um gráfico de utilidade, dado dois bens, x1, x2, só que agora eu estou olhando retorno e risco de um ativo, e eu estou fazendo com que a lógica seja um pouco seja ao contrário, não ao contrário, né, seja espelhada, porque o risco, né, é um mal que eu devo evitar na minha carteira. Tá? Então, perfeito, pessoal. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Porque senão eu vou entrar exatamente detalhando esse paradigma risco-retorno, risco de um portfólio. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida ainda aqui.